Esse tipo de coisa. Não quer dizer, você privatiza para os amigos. Vamos privatizar? Não é mais estatal. Agora vai ter concorrência de mercado, vai ter isso, vai ter aquilo. Para quem que você vai vender? Abre concorrência que você vai ganhar. Abre concorrência que já tem o ganhador certo aqui. Então, quer dizer... Esse é o país que a gente vive. Esse é o país que a gente vive. Essa dependência... Você entendeu o que é? Entendi. Externo é óbvio. Entendi. Tá claro. E essa dependência que o país ele está agora, na minha concepção, por exemplo, no meu ponto de vista, isso já era, você falando agora, isso era para acontecer há 5 anos atrás. Porque hoje você vê o país mais dependente economicamente, eu puxei até uma pesquisa, 76% da nossa economia está em cima de um país só, da China. Então... É complicado porque assim, não é nós que dependemos da China, é a China que depende da gente. Todo país tem um negócio chamado segurança alimentar. Isso é o que a gente ia falar agora. De cada 10 grãos que saem do Brasil, 7 vão para a China. Você ia comer. Se o Brasil... é assim, a China compra minérios do Brasil. A China compra, por exemplo, ferro. Só que quem que compete com o Brasil no exterior para vender o ferro para a China? A Austrália. Só que o ferro brasileiro tem 60% de pureza. Salvo se eu errar os dados aqui que eu tô puxando de cabeça, vocês, por favor, me corrijam. Enquanto que o australiano tem 40. Ou seja, quando eles chegam com o minério brasileiro lá para fazer os lingotes de ferro, que é a produção da indústria, chamada indústria de base, né, que vai para as outras indústrias. Quando eles chegam com o ferro brasileiro lá, de cada 10 lingotes, 4 eles jogam fora e 6 eles aproveitam. Mas o australiano, eles jogam 6 fora e ficam com 4. Entendi. Ou seja, eles pagam a mesma coisa para gerar um lixo industrial muito grande. Não vale a pena comprar o ferro do concorrente brasileiro, porque vai ser uma porcaria. E não dá para ferrar com a economia brasileira, porque eles dependem disso. Então, assim, não é o Brasil que é refém da China. É a China que depende do Brasil. Se o Brasil falar assim, ó, China, não vendo mais para você. Não é o Brasil que está perdendo, são eles. Vai, chega lá nos outros países. Hoje tem um negócio chamado moeda fiduciária. Entendeu? É uma questão na Idade Média, você não sabe a relação de preço contra valor. O que é preço? O preço é o quanto que você vai cobrar por algum bem. O que é valor? É o que aquele bem pode fazer por você. Qual é o valor da água? O valor da água é me matar minha sede, né? Quanto que ela custa? É outro papo, ok? É outra história. Então aí tem um filósofo daquela época que resolve a questão. Como que você vai precificar com base no valor? Ele fala, você precisa de um bem que seja imperecível, né? No caso, você precisa de um bem que seja imperecível e que todo mundo queira. Qual é esse bem? É o ouro. Então você falou, opa, quanto de ouro o país tem? Esse é o valor, é a partir do ouro que você vai precificar. Você vai falar assim, quanto de ouro vale cada coisa. Imagina que você derrete todo o ouro do país assim numa linguiçona e sai cortando em fatias. Né? Cada moeda é um pedaço daquele ouro do país. Sim. É assim que a moeda era calculada no lançamento dela. Era o chamado padrão ouro. A moeda tinha lastro na quantidade de ouro que o cofre do Estado tinha. Sim. Só que depois da Primeira Guerra, na Primeira Guerra, a Europa entra em choque e os Estados Unidos ficam de fora ali. Pô, eu vendo arma pra quem quiser, hein? Só que eu só aceito o ouro como pagamento, né? E a Europa escoa o ouro dela pros cofres americanos. Quando acaba a guerra, os Estados Unidos têm o ouro da Europa, a Europa não tem mais nada. Né? E a Europa fala assim, agora, como que a gente negocia? Porque a gente, quando vai vender um navio de carne, tô vendendo um navio de carne da Itália pro Japão, o pessoal fala, como que... Tá legal, quanto que custa sua tonelada de carne? 100 mil. Ah, tá bom. E como que você me garante que o dinheiro que eu tô te dando, se o seu navio afundar no meio do caminho, você vai me devolver ele? O pessoal que tem ouro no cofre fala, eu tenho lastro, eu tenho ouro aqui para garantir. Mas o pessoal que não tem, que era a situação da Europa, então você vai ter que comprar a moeda de um país que tem ouro. Quem que ficou com ouro? Os Estados Unidos. Então aí o pessoal, para fazer as negociações internacionais com garantia de lastro, tiveram que começar a negociar em dólar. E aí o padrão ouro cai e inicia-se o padrão dólar. Só que o padrão dólar ele vai cair na década de 70, 1970. Por quê? Porque quando ele começa, depois do final da Primeira Guerra,
O sistema bancário americano começa a inventar dinheiro a rodo. Fala assim, ó, ninguém sabe quanto que eu tô vendendo de moeda pro exterior. Eu posso inventar dinheiro aqui, cara. E os Estados Unidos começam a quebrar, né? Começa a se dar muito mal. Chega na década de 70, o pessoal fala, encerra esse negócio, porque os Estados Unidos não conseguem mais sustentar a economia mundial. Ele cria-se, eles falam, como que cada país vai fazer a sua própria negociação? Cria-se a moeda fiduciária. O que é moeda fiduciária? É o seguinte, como que o seu país garante que não vai me dar um calote? Porque eu tô bem com os meus índices socioeconômicos e políticos. Não tenho uma ditadura comunista, eu tenho uma taxa de natalidade legal, minha saúde tá boa, minha liberdade de imprensa tá boa. Tem uma série de índices lá que eles vão calcular e falar assim, olha, esse país tem uma saúde política e socioeconômica legal, pode negociar com ele, tem um selo verde, que é o farol verde para você negociar com esses caras. Então, esse é o perigo de você se aproximar das ditaduras. O pessoal começa a falar, não tenho garantia que minha empresa não vai ser tomada por comunistas, como aconteceu um tempo atrás com a Brastemp. O pessoal da Brastemp perdeu um braço dela num país comunista aí, né? Então, salvo engano, foi na Argentina, na época do período da Kirchner, não tenho certeza agora. Foi isso mesmo. Então, quer dizer, não vai vir um louco estatizar a minha empresa lá dentro, coisa do tipo. Eu não lembro, eu ia falar alguma coisa e esqueci. Ixi. Desculpa, que é muito assunto ao mesmo tempo, eu fico doido. Mas É fiduciário. Hoje a gente vive com a moeda fiduciária. Em cima dessa moeda, eu não queria, eu ficaria 10 horas aqui conversando com esse cara. É muito assunto, Tranquilo, porque o cara é uma enciclopédia, meu. Olha, é sério. Imagina. É bom demais. Mas eu vi ele olhando acho que umas 2 vezes pro relógio e mora um pouquinho longe, né? Um pouquinho longe. Quantas horas de lá pra cá? Eu tô igual aquela música do Jorge Benjor, né? Você está pegando aqui, ele mora muito longe. Muito longe. Mas a gente vai caminhando pros momentos finais aqui. O que você tá achando, Marcos? Não, eu não tenho o que dizer. Eu falei pra ele, vai trazer? Eu falei, não, eu faço questão de estar lá. Obrigado. É verdade. Eu falei, porque o assunto é interessante. Eu já acompanho o trabalho dele, foi o que eu falei, desde dessa transformação do Terça Livre, dessa vinda para as redes sociais e pela posição. Infelizmente, num país que a gente vive hoje, você se posicionar e buscar a verdade, parece que é o contrário. Você tem que ser mentiroso e acreditar num viés mentiroso. Primeiro, parabéns pela coragem, né? São poucos no país hoje que a gente encontra que tem a coragem de falar e falar, não. Porque a gente encontra parlamentar que tem imunidade parlamentar que tem medo. Eu vejo deputados federais indo para as redes sociais que são de direita dizendo, olha, vai implantar o comunismo. Eu pergunto, e o que vocês estão fazendo? Exatamente. E o que vocês estão fazendo? Nada. Por que vocês estão com medo? Não tem uma notícia crime na PGR. Uma. A Lindora tá se afastando, era o único nome na PGR que tava levando a coisa a sério ali. Tá se afastando por motivo de saúde. Você pega essa questão agora do Lula, eu fui para as redes sociais ver o que a direita tava fazendo. Vitimista. Olha, porque veja bem, voltamos porque está sendo implantado. Eu falei, ok, mas vocês não fazem nada. Vocês não se manifestam, vocês não usam o poder que o povo deu para vocês, que vocês dizem que são a maioria dentro do Congresso, mas o cara quando mete 11 bilhões de reais lá com emendas destinadas para os deputados e senadores, some todo mundo. Parte grande que foi eleita agora pela direita, boa parte está lá no bolso dos caras. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!